Glória a Deus. Boa noite, irmãos. A paz do Senhor. Amém. Glória a Deus. Nosso Deus, Ele é maravilhoso. Nós estamos reunidos neste lugar porque nós temos a certeza que Ele está presente aqui conosco. Aleluia. Glória a Deus. Vou fazer leitura da palavra do Senhor nessa noite. Livro de Apocalipse, capítulo de número 1, versículo de número 9. A versão é a Revista e Corrigida. Glória a Deus. Apocalipse, capítulo número 1, a partir do versículo de número 9. Diz a palavra do Senhor: Eu, João, que também sou vosso irmão e companheiro na aflição, no reino e na perseverança de Jesus Cristo, estava na ilha chamada Patmos, por causa da palavra de Deus e pelo testemunho de Jesus Cristo. E fui arrebatado no Espírito no dia do Senhor, e ouvi detrás de mim uma grande voz como de trombeta, que dizia: O que vês, escreve-o num livro, e envia-o às 7 igrejas que estão na Ásia: a Éfeso, a Esmirna, a Pérgamo, a Tiatira, a Sardes, a Filadélfia e a Laodiceia. E virei-me para ver quem falava comigo, e virando-me, vi 7 castiçais de ouro, e no meio dos 7 castiçais um semelhante ao Filho do Homem, vestido até os pés de uma roupa comprida e cingido os peitos com um cinto de ouro. E a sua cabeça e cabelos eram brancos como lã branca, como a neve, e os seus olhos como chama de fogo, e os seus pés semelhante ao de latão reluzente, como se tivessem sido refinados numa fornalha, e sua voz como a voz de muitas águas. Ele tinha na sua destra 7 estrelas, e da sua boca saía uma aguda espada de 2 fios. O seu rosto era como o sol, quando na sua força resplandece. Eu, quando vi, caí aos seus pés como morto, mas ele pôs sobre mim a sua destra, dizendo: Não temas, eu sou o primeiro e o último, e o que vivo e fui morto, mas eis aqui estou vivo para todo sempre. Amém. E tenho as chaves da morte e do inferno. Escreve as coisas que tens visto, as que são e as que depois destas hão de acontecer. O mistério das 7 estrelas que viste na minha destra, e dos 7 castiçais de ouro. As 7 estrelas são os anjos das 7 igrejas, e os 7 castiçais que vistes são as 7 igrejas. Aleluia, glória a Deus, amém. Santo é o nome do Senhor. Podemos assentar. Glória a Deus. Esse ano a igreja está trabalhando com o tema Ano da Reconstrução. E o sinônimo de reconstrução é restauração, renovação. Reconstrução é tornar, construir, reedificar, renovar. E para que haja uma reconstrução, você só reconstrói aquilo que já foi construído, mas que ao decorrer dos anos, ao passar do tempo, é necessário fazer ali uma restauração. E a maioria das vezes uma reconstrução, quando ela vai ser feita, ela muitas das vezes não é feita por aquele que construiu. Quando a pessoa ela quer fazer ali uma reconstrução de algo, às vezes quando é de um patrimônio, um edifício, uma casa, ele vai contratar algum outro construtor para trabalhar naquela reconstrução. E talvez esse outro construtor que vai vir ali para trabalhar, ele tenha uma certa dificuldade ou vai ter que ter um empenho e uma certa atenção. Porque esse vai ter que chegar e para mexer nas paredes, mexer na estrutura, ele vai ter que saber onde passa canos de água, fio de energia, para descobrir ali aquilo que ele precisa restaurar. Talvez se fosse o mesmo construtor, ele teria uma facilidade maior, porque obviamente ele saberia onde passava tudo.
E para identificar um problema seria muito mais fácil, porque ele saberia onde passa os canos, onde passa fio, como foi colocado cada tijolo, porque ele conhece a obra que ele fez. E a igreja do Senhor, ela também foi construída e ela foi edificada, e ela foi construída pelo Senhor Jesus. E o Senhor Jesus não só a construiu, como ele é o dono da igreja. Então, quando a igreja ela precisa de uma reconstrução, Jesus Cristo que a construiu, Jesus Cristo que é o dono dela, ele sabe identificar onde precisa ser reconstruído. Ele conhece aonde passa cada cano, cada fio. Ele sabe aonde precisa ser feito ali uma reconstrução para tapar algum vazamento, alguma trinca, alguma brecha. Aleluia! E eu quero dizer para você nessa noite que ele nos conhece, ele conhece a sua igreja. E você sabe quem é a igreja? Bate no seu peito e diz: eu sou a igreja. Aleluia, glória a Deus. Ele é o construtor e ele conhece a sua igreja. E nós fizemos leitura de alguns textos nessa noite. E no versículo de número 13, a Bíblia nos diz que no meio dos 7 castiçais, um era semelhante ao filho do homem, e tinha a sua roupa vestida, e ele estava ali no meio dos castiçais. Jesus disse que os castiçais são as igrejas. Então Jesus está no meio das igrejas. Mas não só isso. No capítulo de número 2, no versículo 1, a Bíblia diz: escreve ao anjo da igreja que está em Éfeso, e diz aquele que tem na sua destra as 7 estrelas, que anda no meio dos 7 castiçais de ouro. Os 7 castiçais de ouro, aleluia, representa a igreja. E Jesus disse que ele anda no meio dos 7 castiçais. Se você não entendeu, Jesus disse que ele está andando no meio da igreja. Aleluia, e nessa noite ele anda em nosso meio. Ele está aqui, não está parado. Ele está andando em nosso meio. Mas para que ele está andando? Ele está andando sondando corações. Ele está andando olhando para mim e para você nessa noite, para ver onde precisa ser restaurado, para ver onde precisa ser transformado. Aleluia, porque ele está em nosso meio. E a palavra do Senhor nos diz que em uma visão, Jesus ele aparece para João, ele ainda estando preso numa ilha. E ele começa a falar com ele que era necessário enviar cartas às 7 igrejas. E ali naquele momento a Bíblia começa a mostrar que havia algumas coisas que sempre se repetia nessas cartas. É interessante que em todas as cartas eram endereçadas aos líderes da igreja, ao anjo da igreja ou ao pastor da igreja. Mas não só isso, elas também tinham em comum a seguinte frase: eu conheço, ou eu sei. Por 4 vezes você vai ver escrita: eu conheço, eu sei. Ele está dizendo: eu sei. Aquilo que sua mãe não sabe, eu sei. Aquilo que seu pai não sabe, eu sei. Aquilo que seu esposo não sabe, eu sei. Aquilo que a sua esposa não sabe, eu sei. Aquilo que o seu patrão não sabe, eu sei. Aquilo que o seu pastor não sabe, eu sei. Eu conheço. Livro de 2 Timóteo, capítulo de número 2, versículo 19, a Bíblia diz: todavia o fundamento de Deus fica firme e tem este selo: o Senhor conhece os que são seus. O Senhor conhece. E o tema da mensagem dessa noite é: Ele te conhece. Você pode olhar para essa pessoa que está do seu lado e dizer: Ele te conhece. Aleluia. E a palavra do Senhor nos diz que essas cartas são escritas, e a primeira dela que a Bíblia vem nos mostrar é Éfeso. A Bíblia diz que o Senhor lhe manda e envia e diz: eu conheço as tuas obras, o teu trabalho, a tua perseverança, que não suporta os maus, e que puseste à prova aqueles que dizem ser apóstolos e não são, e tu achartes mentirosos, e sofretes e tem paciência, e trabalhaste pelo meu nome, e não te cansastes. Até aí. Se a gente lesse até esse ponto, nós olharíamos e dizíamos:
essa igreja não tem defeito. É uma igreja que não aceita aqueles que dizem que são, mas não são. É uma igreja perseverante. É uma igreja que corrige os maus. Ainda nos versículos mais para frente, Jesus vai dizer que ela não aceita ali a doutrina dos nicolaítas, aqueles que o próprio Senhor também aborrece, ela também não aceitava. Então aparentemente estava tudo tranquilo, mas Jesus começa a fazer uma análise. O construtor começa a analisar a sua obra. E a Bíblia diz que quando chega no versículo 4, ele diz: eu tenho uma coisa contra ti. Tenho, porém, que deixaste o primeiro amor. Por quê? Porque eles aparentemente estavam fazendo tudo que é certo, e é possível fazer as coisas da maneira correta, fazer em nome de Jesus, mas não ter mais aquele sentimento de quando começou, não ter mais aquele entusiasmo, não ter mais aquele fervor ali que tinha no começo. No livro de Colossenses, no capítulo 3, versículo 23, a Bíblia diz: e tudo quanto fizerdes, fazei-o de todo o coração, como ao Senhor e não aos homens. Aquela igreja já não fazia mais como ao Senhor, com aquele amor, com aquele entusiasmo, fazia. Simplesmente fazia sem fervor, sem entusiasmo. E quando nós perdemos o amor, nós perdemos esse primeiro amor, essa chama, o que resta é apenas religião. O que resta é apenas pessoas religiosas, fazendo coisas que estão habituadas, fazendo por hábito, fazendo por costume. E o costume, ele é muito perigoso. Fazer as coisas simplesmente por hábito é perigoso. Porque a Bíblia diz em Lucas, no capítulo número 2, versículo 41 em diante, que os pais de Jesus, eles tinham o costume de levar ele a Jerusalém. E ele já estava completando 12 anos. Então eles sempre faziam isso da mesma maneira. 12 anos fazendo a mesma coisa. Era costume eles irem no dia da festa. E a palavra nos diz que em certo momento Jesus se distancia deles. Eles ali retornam para a sua casa, junto com aquela caravana. Não percebem que Jesus não estava mais com eles. A caminho de um dia eles notam que Jesus não estava. Então eles andaram um dia fazendo a mesma coisa, a mesma rotina, sem notar que Jesus não estava presente, porque estavam acostumados a fazer. E naquele momento começa a procurar e encontra Jesus 3 dias depois. Olha o que o costume nos faz: deixar Jesus e andar sozinho sem perceber. Vira uma coisa automática. Você começa a se acostumar. E ali naquele momento eles encontram Jesus aonde o deixaram. E é interessante que quando Jesus ele vai advertir a sua igreja, ele fala assim: lembra pois aonde caíste. Ou seja, lembra onde foi que você começou a fazer por costume. Lembra onde foi que você deixou Jesus lá e começou a fazer por conta própria. Porque uma pessoa pode cantar sem ter Jesus. A pessoa consegue pregar sem ter Jesus dentro dela. Por quê? Porque ela faz aquilo por hábito. Mas só que existe uma diferença de quando você faz aquilo com aquele mesmo vigor, com aquela mesma paixão, com aquele amor. É perceptível. Você olha e diz: não, aquele ali faz com amor. Olha a dedicação, olha o fervor, aleluia. Quando nós fazemos por amor é diferente. Você vem num culto como esse e você não consegue ficar de boca trancada, porque você sabe que você veio aqui não porque você está acostumado, mas porque veio a este lugar para adorar aquele que vive e reina para todo sempre. Aleluia. Lembra quando foi e volta a praticar as primeiras obras. Quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Olha a promessa agora: aqueles que se arrependerem, ao que vencer, daí de comer da árvore da vida que está no meio do paraíso de Deus.
A outra igreja, igreja de Esmirna, o anjo da igreja que está em Esmirna escreve: isso é o primeiro, isso diz o primeiro e o último, o que foi morto e reviveu. Eu conheço as tuas obras, tua tribulação, tua pobreza. E aqui eu paro para dizer que eu e você, nós temos motivos de glorificar a Deus nessa noite. Eu disse que Ele te conhece. E é interessante que quando Ele começa a dizer para essa igreja: eu te conheço, Ele começa a dizer assim: olha, eu conheço as tuas obras e eu conheço a tua tribulação. Nós temos um Deus que não conhece só as nossas falhas, um Deus que não conhece apenas os nossos erros, mas um Deus que conhece a nossa dor, um Deus que conhece o motivo das nossas lágrimas, um Deus que conhece o motivo das nossas preocupações, um Deus que conhece o motivo das nossas inquietações. Ele nos conhece. Eu te conheço. E Ele começa a dizer ali àquela igreja: não temas, porque hás de padecer, e o diabo vai lançar alguns de vós na prisão, para que sejam tentados, tereis tribulação, mas ser fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Aquela igreja, ela olhava para si e dizia: eu sou pobre. Mas quando passou na análise de Jesus, Ele diz: você é rica. A sua riqueza não é na terra, a sua riqueza é no céu. A sua riqueza não é financeira, a sua riqueza é espiritual. A sua riqueza não está posta diante dos homens, mas a sua riqueza está posta diante de Deus. Não adianta ter sucesso diante dos homens e fracassar diante de Deus. Oh, aleluia, nós podemos sofrer aqui nessa terra, mas Ele diz: aquele que vencer, eu vou dar a coroa da vida. Não tem riqueza maior e melhor do que essa. Jesus não repreendeu essa igreja, mas disse: você não é pobre, mas você é rica. Aleluia. A igreja de Pérgamo, e diz: aquele que tem uma espada aguda de 2 fios, conheço as tuas obras, que habitas onde está o trono de Satanás, mas retém o meu nome e não negaste a minha fé. Ainda nos dias de Antipas, minha fiel testemunha, o qual foi morto entre vós, onde Satanás habita. Naquele momento ali, Jesus ainda não tinha colocado nenhuma repreensão. Ele diz: olha, eu conheço que vocês ainda têm retido o meu nome, a fé, apesar de estar aonde o trono de Satanás está. Acredita-se que Jesus disse isso, que o trono de Satanás estava naquele lugar, porque essa foi a primeira cidade onde foi construído um templo para a adoração do homem, para um imperador romano. Eles construíram ali um templo para que ele fosse adorado. Então, toda vez que a gente vê um homem sendo adorado como uma divindade, ali está o trono de Satanás. Porque Deus, Ele não divide sua glória com ninguém. O único digno de ser adorado, o único digno de ser exaltado é o nosso Deus. E ali naquele lugar onde havia o trono de Satanás, ali tinha uma igreja implantada. Mas Jesus disse: eu tenho poucas coisas contra ti, mas vocês têm os que seguem a doutrina de Balaal, ao que ensinava Balaque a fazer tropeços diante dos filhos de Israel, para que comessem do sacrifício da idolatria e se prostituíssem. Assim tens também os que seguem a doutrina dos nicolaítas. Diferente agora da igreja de Éfeso, que aborrecia os nicolaítas. Essa igreja estava ali seguindo, alguns das igrejas estavam seguindo a doutrina dos nicolaítas. Naquele momento, o Senhor mostra para eles: olha, vocês conseguiram permanecer fiel em alguma parte ali, retendo sua fé, mas vocês permitiram, toleraram ali a doutrina de Balaal. Vocês aceitaram falsas doutrinas, permitiram que heresias começassem a entrar no meio da igreja. Começou a permitir que imoralidade entrasse no meio da igreja. Então a Bíblia nos diz que naquele momento Ele diz: arrepende-te.
Naquele momento a igreja não estava negando a fé que tinha, mas começou a permitir falsos ensinos, falsas doutrinas entrarem ali e começaram a abandonar o verdadeiro evangelho. E naquele momento, quando eles começam a abandonar o evangelho da cruz, eles começaram a ser tolerantes a práticas pecaminosas. Nós temos que ficar atentos com isso, porque estamos vivendo um período onde muitos lugares, muitas pessoas não pregam mais o evangelho da cruz. Hoje a maioria dos pregadores muito famosos e conhecidos pregam muitas das vezes coisas que só mexem com sentimento, com emoções, palestras motivacionais. A cruz está sendo deixada de lado, a verdade está sendo deixada de lado. Eles dizem que não dá engajamento pregar a verdade, pregar o pecado, pregar o inferno. Eles dizem que não dá. Mas nós que entendemos que a palavra do Senhor, ela é a verdade, aleluia, nós não abrimos mão dela. Nós entendemos que o verdadeiro evangelho é a palavra de Deus, e ele não pode ser substituído, aleluia. Uma palavra cristocêntrica, ela não importa quem é o pregador, não importa qual é o currículo, não importa se fez teologia ou não. Quando a mensagem é cristocêntrica, Jesus Cristo, ele é o principal conteúdo da mensagem, e é a mensagem de Jesus que salva, é a mensagem de Jesus que liberta. Não tem outro caminho senão a verdade do evangelho. Aleluia. Oh, aleluia. Ele não pode ser substituído. E aquela igreja estava deixando falsas doutrinas, ensinamentos entrar, e ele diz: olha, arrepende-te, arrepende-te, porque se não arrepender, breve virei contra ti. E ele diz: batalharei com a espada da minha boca. Porque ele diz isso? Quando ele está dizendo isso, ele está dizendo: eu tenho autoridade para julgar e também para castigar. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao que vencer, darei a comer o maná escondido, e dar-lhe-ei uma pedra branca, e na pedra um novo nome escrito, o qual ninguém conhece, senão aquele que recebe. Nós não podemos tolerar aquilo que Cristo não tolera. A cada igreja ele faz repreensões, ele faz promessas. E aqui em Tiatira, ele diz: isso diz o Filho de Deus, quem tem os olhos como chama de fogo e os pés semelhante a latão reluzente. Aqui diz aquele que tem olhos como chamas de fogo, ou seja, aquele que tudo vê, aquele que consegue ver. E ele diz: eu conheço as tuas obras, o teu amor, o teu serviço, a tua fé, a tua paciência, e que as tuas obras são maiores do que a primeira. Aqui nós já vemos algo diferente. Essa igreja, ela não perdeu o amor, ela guardou o amor, e as obras dela ainda são maiores do que a primeira. Olha que interessante. Ele faz ali elogios a respeito das virtudes dessa igreja, ao amor, ao serviço, paciência. Mas ele diz: eu tenho algo contra vocês. Tenho contra vocês que tolera Jezabel, mulher que se diz profetiza, ensina e engana os meus servos, para que se prostituam e comam de sacrifícios de idolatria. Aqui não é a Jezabel do rei Acabe, mas acredita que era uma mulher que tinha as mesmas práticas. Por isso Jesus usa o nome de Jezabel para identificar essa mulher. E é interessante que ele diz assim a respeito dela: uma mulher que se diz profetiza. Ela não era profetisa, ela se dizia, ela se auto-intitulava profetisa, só para enganar, ensinar mentiras aos servos, para que eles pudessem ser induzidos ao erro, ao pecado. E a Bíblia diz que Jesus, quando ele está falando, ele diz ali que ele deu um tempo para essa mulher. Ele diz assim: e dei-lhe um tempo para que se arrependesse da sua fornicação, mas não se arrependeu. Eis que, porém, numa cama e sobre os que adulteram com ela virá uma grande tribulação,
se não se arrependerem das suas obras. Ferirei de morte os seus filhos, e todas as igrejas saberão que eu sou aquele que sonda os rins e corações, e darei a cada um de vós segundo a vossa obra. Toda vez que a pessoa ela tem a oportunidade de se arrepender e ela não se arrepende, ele vem com seu juízo. Ele deu chance a ela e ela não quis se arrepender, continuou com as más práticas, e ele diz: eu vou vir com o meu juízo. E acredite que nada que Jesus faz, ele faz à toa. Ele diz ali qual seria o castigo para a vida daqueles que faziam as mesmas coisas que aquela mulher estava fazendo. Mas olha que interessante que ele diz assim: mas ferirei de morte os seus filhos, e todas as igrejas saberão que eu sou aquele que sonda. Algumas traduções diz mente e corações. Ele está dizendo: olha, todos saberão que eu sondo mente e coração, que eu sou aquele que conhece o oculto, eu sou aquele que vê o que os olhos não podem ver. Todas as igrejas saberão que eu sou aquele que lá no livro de Salmo, aleluia, no capítulo 139, diz que o Senhor sonda, que não adianta se esconder no abismo que ele está vendo, pode subir no mais alto monte que ele está vendo. Ele é aquele que nos contempla. E ali ele diz: todos vão saber. E ali, após ele falar o que poderia acontecer com eles, ele diz: mas eu digo a vós e aos restantes que estão em Tiatira, e a todos quanto não têm essa doutrina e não conheceram, como dizem, as profundezas de Satanás, outra carga não porei, mas o que tendes, retende-o até que venha. Ele diz ali que ainda tinham aqueles que estavam perseverando na doutrina correta. Ele nos ensina que ainda tinha aqueles remanescentes que permaneciam fiéis. Porque se você for olhar em todas as épocas, apesar da corrupção do homem, sempre tinham aqueles que permaneciam fiéis. Nem que ele achasse somente uma família, como a família de Noé, ou que ele tirasse somente Ló e a sua família, mas sempre tinha aqueles que permaneciam fiéis. Aleluia. Nós não precisamos fazer o que a maioria está fazendo, nós precisamos apenas obedecer. Aleluia. Porque aquele que permanece fiel até o fim, esse será salvo. Ainda tinham aqueles que permaneciam fiéis, apesar de muitos terem se corrompido ali no meio daquela igreja. E ele diz: e ao que vencer e guardar até ao fim as minhas obras, eu lhes darei poder sobre as nações. E ele diz: aquele que guardar, aquele que reter. Guardar o quê? Reter o quê? Aquilo que você já tem. E o que que você já tem? Você já tem a palavra, você já tem sua salvação, você já recebeu, ela está com você. Nós não precisamos de coisa nova, nós não precisamos de modinhas, nós precisamos reter e guardar aquilo que nós já temos. O que é? A verdade da palavra do Senhor. E guardar até quando? Até que Ele venha. Nós devemos entender que nós devemos perseverar. Nós devemos compreender que não é somente um dia, um mês, não. Ele diz que é perseverar e guardar até que Ele venha. Por quê? Porque estamos sujeitos a falhar, estamos sujeitos a errar. Se nós não guardarmos, se nós não perseverarmos, nós vamos com os ventos de outras doutrinas. Nós começamos a não perceber e começamos a colocar dentro de nós coisas novas que estão surgindo. E ele diz: guarda o que vocês já têm. Eu não vim trazer coisa nova, não. É aquilo que eu já deixei para vocês. Retens e guarda até o dia da minha vinda. Então nós vemos que essa promessa não era só para aquela igreja, era para a igreja de hoje. Porque aquela igreja já foi, mas nós estamos aqui ainda aguardando a vinda do Senhor e perseverantes nessa palavra. Mensagem à igreja de Sardes: conheço as tuas obras, que tens o nome de que vives, mas está morto. Diferente das outras igrejas,
que ele começa dando elogios para depois uma repreensão, agora ele já começa dando uma repreensão. Ele diz: vocês estão vivendo de aparência, vocês têm vida só de nome, vocês têm nome de que está vivo, mas está morto. Aquela igreja só vivia de aparência. Vocês têm nome de vivo, mas perdeu o vigor espiritual. É uma igreja morta, não é uma igreja viva, não é uma igreja ativa. Igreja é lugar de vida. Igreja comunica vida. Igreja é um povo que o Senhor tirou de lá do mundo, trouxe para a sua presença, para que pudesse honrar o nome do Senhor e ser representante de Deus entre os homens. E onde tem vida, quer dizer que a vida emana de Cristo. E onde Cristo está, que tem vida, tem adoração, tem palavra, tem conversão, tem mudança, tem transformação, porque a igreja está viva. Um lugar onde tem um povo vivo, aleluia, faz barulho, tem adoração, aleluia, porque quando você passa perto de um cemitério, não tem barulho, está todo mundo morto, mas dentro da casa do Senhor é aleluia, é glória a Deus, aleluia, eu te amo, Jesus. Esse lugar é vivo. Ser vigilante e confirma os restantes que estavam para morrer, porque eu não achei as tuas obras perfeitas diante de Deus. Lembra-te, pois, que tem recebido e ouvido, e guarda-o e arrepende-te. Se não vigiares, virei sobre ti como um ladrão, e não saberás que hora sobre ti virei. E ali ele começa a dizer para eles: lembra do que vocês receberam. A gente tem que guardar o que recebe. Aquele povo esqueceu daquilo que tinha recebido e começou a morrer, começou a perder a sua vida. E ele diz ainda que no meio daquela igreja ainda tinham alguns que não tinham contaminado as suas vestes. E esses que não tinham contaminado suas vestes andariam com ele de branco, porque elas são dignas disso. E ele diz: ao que vencer, será vestido de vestes brancas, e de maneira nenhuma riscarei o seu nome do livro da vida, e confessarei o seu nome diante de meu Pai e diante dos anjos. E aqui na palavra do Senhor cai por terra uma afirmação que existe por aí, uma afirmação que diz que salvo para sempre salvo, uma coisa desse tipo. E nós temos que ficar alerta, porque Jesus não disse isso. Ele diz que ao que vencer, o nome dele não será riscado do livro da vida. Então não é somente confessar a Cristo e viver de qualquer maneira. Não é somente dizer eu te quero, Jesus, e continuar na prática do pecado, porque Jesus olha e vê esses aí como morto, mas ele diz: é ao que vencer, esses aí de maneira nenhuma eu vou riscar o seu nome no livro da vida. E sabe quem é aquele que vence? Apesar da luta persevera, apesar das tristezas persevera, apesar da tribulação, da perseguição, ele permanece fiel. De maneira nenhuma arriscarei o seu nome no livro da vida. Nós não podemos acreditar e colocar em nosso coração tudo o que você escuta. Leia a palavra. Uma pessoa temou comigo e diz: não, ele não risca o nome. E porque ele diz que é só o que vencer? Não é fácil assim como muitos pensam, viver de qualquer maneira, relaxadamente diante do Senhor, negligenciando aquilo que o Senhor nos deu, desprezando o sacrifício de Cristo. Não é isso que o Senhor quer de mim e de você. A igreja que está em Filadélfia, o anjo da igreja que está em Filadélfia escreve: isto é o que diz o santo, o verdadeiro,
o que tem a chave de Davi, o que abre ninguém fecha, e o que fecha ninguém abre. Eu sei as tuas obras, e eis que diante de ti pus uma porta aberta, e ninguém a pode fechar. Tendo pouca força, guardaste a minha palavra, não negaste o meu nome. Aleluia. Uma igreja fiel era a igreja de Filadélfia, uma igreja que guardava a palavra do Senhor, guardava ali a perseverança. Aquele povo não abandonou a sua fé, e a Bíblia diz que eles foram perseguidos pela sinagoga de Satanás. O povo perseguia aqueles que diziam que eram judeus e não era, perseguia aquela igreja. Mas ele diz: eu vou fazer com que eles venham e se prostrem aos seus pés e saibam que eu te amo. Algumas pessoas não acreditam que tem declaração de Jesus na Bíblia para nós, mas tem. Ele diz: eu te amo, porque guardaste a palavra da minha paciência. Também eu te guardarei da hora da tentação que há de vir sobre todo o mundo, para tentar os que habitam na terra. Eis que venho sem demora, guarda o que tens, para que ninguém tome a sua coroa. São declarações, uma mais linda do que a outra, do amor do Senhor. Ao que vencer, eu farei coluna no templo do meu Deus, e dele nunca sairá. Escreverei sobre ele o nome do meu Deus, e o nome da cidade do meu Deus, e a nova Jerusalém que desce do céu do meu Deus, e também o meu novo nome. A igreja de Filadélfia talvez se considerava uma igreja aparentemente fraca, porque ele diz: eu tenho posto de ti uma porta aberta. Tendo pouca força, guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. Olha que interessante. Tendo pouca força, guarda a minha palavra e não negue o meu nome. E é justamente na hora que tem pouca força que quer negar o nome, que quer deixar a palavra. Mas ele diz: quando você tiver pouca força, aí que você guarda a minha palavra, é aí que você não nega o meu nome, porque tem uma porta aberta diante de vocês. Ele diz: eu sou a porta, e essa porta está aberta, é a porta da salvação. E ele diz que a porta que ele abre, ninguém pode fechar. Diante de nós tem uma porta que está aberta, que é a porta da salvação, que é Jesus Cristo. Quando você tiver com pouca força, sentindo que está fraco, não negue o nome, mas tome posse dessa porta. Aleluia, porque ele diz que ele é conosco, e aquele que guarda a sua palavra, ele também vai guardar ele da hora da tentação. Promessa do Senhor. E ele vem, ele diz: eis que venho sem demora. Agora nós chegamos à 7ª carta, a igreja de Laodiceia. E o anjo que está em Laodiceia escreve isto, diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Eu sei as tuas obras, que nem és frio nem quente. Quem dera fosses frio ou quente. Assim, porque és morno e não és frio nem quente, vomitar-te-ei da minha boca. É interessante que quando nós lemos aqui, você não vai ver Jesus falar que tinha problemas com falsos mestres. Nós não vemos como algumas que tinham problema com a doutrina. Nós não vamos ver que era uma igreja pobre. Pelo contrário, era uma igreja rica, materialmente falando, mas era uma igreja pobre espiritualmente. E quando Jesus ele usa esse termo para falar, abordar com essa igreja, porque não és nem quente e nem frio, porque és morno. Quando você vai ver ali aonde está localizado essas cidades, no vale chamado Lico, havia 3 cidades próximas, que era Hierápolis, Colossos e Laodiceia. Na cidade de Hierápolis, ela era conhecida porque tinha fontes de águas quentes, terapêuticas, e Colossos porque tinha uma fonte de água fria, onde as pessoas podiam se
refrigerar ali por causa de algum calor, porque eram águas frias. Mas em Laodiceia não tinha fonte. Se você pesquisar, você vai ver os aquedutos que eles fizeram para que pudesse canalizar a água dessas duas fontes para que chegasse à cidade. Só que como a água era quente e a outra era fria, quando a água chegava na cidade de Laodiceia, ela chegava morna. E ela chegava imprópria para o consumo. E Jesus, olhando para essa situação, ele diz: olha, vocês estão como as águas da sua cidade. Vocês estão mornos. Naquele momento ele olha e diz: eu estou a ponto de vomitar vocês da minha boca. Se você ler, você não vai ver nenhum elogio de Jesus para esta igreja. E mesmo Jesus não tendo elogios para essa igreja, no versículo 17 do capítulo 3, essa igreja olhava para si mesma e dizia: rico sou, estou enriquecido e de nada tenho falta. Eles olhavam para si mesmos e diziam: eu não preciso de mais nada. Tudo que eu tenho já me é suficiente. Mas Jesus, ele fez uma análise. Quando passou pelo diagnóstico de Jesus, ele diz: mas vocês não sabem, mas vocês são miseráveis, pobres, cegos e nus. Ela olhava para si mesma e dizia: está tudo tranquilo. E ele diz: não está tranquilo. E ele diz: aconselho-te que de mim compres ouro provado no fogo, para que te enriqueças, roupas brancas para que vistas, e não apareça a tua nudez, e que unjas os teus olhos com colírio para que vejas. Nada que Jesus ele fala por acaso. Esses três elementos que Jesus usa ali para divertir essa cidade: ouro, roupas brancas e a respeito do colírio. Jesus fala por quê? Porque nessa cidade, ela era a maior da Ásia Menor em centro bancário. Era uma cidade que tinha muita gente rica. E Jesus está olhando e dizendo: olha, vocês estão orgulhosos por causa dessa riqueza, mas eu digo para vocês que vocês são pobres espiritualmente. Vocês estão orgulhosos porque aí também tem o centro têxtil maior da Ásia. Mas eu digo a respeito das roupas brancas, porque vocês estão orgulhosos por causa de fábricas de roupas, é porque vocês estão nus espiritualmente. Naquela cidade tinha o maior centro oftalmológico, mas Jesus disse: olha, vocês estão orgulhosos por causa das clínicas de tratamento, mas eu quero dizer para vocês que vocês estão cegos. Jesus olha para aquele povo e começa a dizer: olha, eu estou analisando e eu estou te mostrando, porque eu os conheço, eu te conheço. E ele está dizendo: eu repreendo e castigo a todos quanto amo. Sê, pois, zeloso e arrepende-te. Aquele povo achava que estava tudo tranquilo, mas Jesus olha e começa a apontar várias falhas. E eu acredito que o versículo 20 é uma das piores coisas que ali acontece, porque nós usamos bastante esse versículo para a evangelização, que diz: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e com ele, cearei com ele e ele comigo. A gente usa muito esse versículo para dizer: olha, Jesus está batendo na porta do seu coração, ele quer entrar. Mas Jesus não está direcionando essa palavra a ímpios, mas à igreja. E quando a gente começa a pensar: eis que estou à porta e bato. Você não bate na porta quando você está do lado de dentro. Você só bate na porta quando você está do lado de fora. Jesus está dizendo: eis que estou à porta e bato. Naquele momento aquele povo estava achando que estava tudo tranquilo. Mas Jesus estava dizendo: olha, você está achando que está tudo bem? Que o que vocês têm é suficiente? Mas eu digo para vocês, falta uma coisa. Eu digo para vocês que ainda tem coisa para melhorar. Eles estavam orgulhosos, autossuficientes, mas eles não perceberam que aquilo que faltava era Jesus.
Porque a pessoa pode ter dinheiro, ela pode ter riqueza, ela pode ter de tudo, mas se não tiver Jesus, não tem nada. Eu e você pode passar por momentos de escassez, podemos passar por momentos de enfermidade, podemos passar por momentos difíceis na nossa vida, mas nós temos a certeza que nós temos Jesus dentro de nós, e isso sim é suficiente. Jesus estava olhando e dizendo para eles: olha, vocês podem ter palavra, vocês podem ter louvor, você pode ter pessoa, vocês podem ter o que for, mas eu não estou aí. Se Jesus não está, é apenas uma reunião comum, é apenas um encontro de pessoas, pode ter o que for ali, mas Jesus não estando, do que adianta? Agora, quando Jesus está dentro, é diferente. Quando Jesus está no meio, é diferente. Aleluia! Quando Jesus está no meio, o ambiente é diferente. Jesus estava dizendo: vocês são mornos, mas o ambiente que Jesus está, ele é quente. Por quê? Porque ele tem glória, porque ele tem poder, porque ele tem mudança, porque ele tem cura, porque ele tem transformação. O ambiente que Jesus está é diferente. Aleluia! E Ele está aqui nesta noite. Ele está dentro. Jesus tem que estar dentro. Jesus tem que estar dentro. E infelizmente, nós estamos vivendo num tempo onde muitos estão ensinando o povo de Deus a cultuar um Deus que está fora. Nós nem percebemos. Nós às vezes até queremos fazer isso também. Como assim? Antes, eu escutava um certo louvor que dizia assim, ele é bem antigo, e dizia: quando eu cheguei aqui, meu Senhor já estava no meio da igreja, ele passeava. Aí a gente começou a dizer: não, esse louvor está errado, porque Jesus só está onde tiver 2 ou 3 reunidos, aí Ele está no meio. Quem somos nós para limitar o poder do nosso Deus? O nosso Deus é onipresente, o nosso Deus é onisciente, o nosso Deus é onipotente, o nosso Deus vai aonde Ele quiser. Se Ele quiser estar num lugar onde não tem ninguém, Ele pode ficar. Se Ele quiser estar passeando aqui no meio desse templo, antes de mim, de você chegar, Ele pode ficar, porque Ele tem liberdade, Ele é dono de todas as coisas. E as pessoas começaram a nos ensinar a ficar clamando por Deus como se Ele não estivesse dentro de nós. Mas como assim? Quantas vezes eu e você, nós começamos a cantar louvores? Olha que Jesus disse que Ele iria para o Pai, deixaria o Consolador, e Ele estaria conosco até a consumação do século. Jesus está com você, o Espírito Santo está em você, mas nós aprendemos a estar sempre convidando o Espírito Santo. Quantas vezes a gente fica: vem, eu te convido, vem aqui, me visita. Ele não quer fazer uma visita na minha nem na sua vida, Ele quer ficar eternamente. Ele não quer visitar a tua vida, porque aqueles que vivem de visita são aqueles que sentem a presença só por um instante. Estão aqui dentro, sentem a presença de Deus. Saiu lá fora, não sente mais. Já sai e vai pecar, já sai e vai prostituir, já sai e vai cometer todo quanto é tipo de pecado. Mas aquele que não sente apenas uma visita, aquele que o Espírito Santo habita nele, ele sai daqui glorificando a Deus, ele sai daqui exaltando o Senhor. Ele está na sua casa, ele adora o Senhor. Ele está no trabalho, ele exalta o Senhor. Ele está na faculdade, a sua mente está no Senhor. Ele está na escola e o temor está no Senhor, porque Ele está dentro. Temos que adorar um Deus dentro. Ele está dentro de você. Se você já se convenceu do pecado, da justiça, do juízo, se você não anda na prática do pecado, eu digo: o Espírito Santo habita em você. Você é templo do Espírito Santo. Para de dizer que Ele vai fazer uma visita na sua vida. Ele não quer ser um visitante, Ele não quer ficar batendo na porta, Ele quer morar. Porque visita bate na porta, mas o morador, ele abre a porta, ele entra, ele tem liberdade. Oh, aleluia. Faz morada em mim, Senhor. É isso que temos que dizer: mora permanentemente. Não faça uma visita.
Visita não tem liberdade de entrar em todo o cômodo da sua casa. Visita vai onde você deixa. Mas você que mora tem liberdade. Jesus tem que ter liberdade na sua vida em todas as áreas. Ou será que tem algum lugar que Ele não pode entrar? Ele vasculha a nossa vida, Ele diz que sonda. Ele é o construtor. E para reparar brechas, e para ver uma transformação, Ele precisa entrar. Ele precisa olhar. Para ver uma restauração, uma reconstrução, Ele tem que morar e ter liberdade. E ali, Ele continua dizendo: olha, eu estou à porta e bato, se alguém ouvir a minha voz, eu vou entrar. E eu não só vou entrar, mas eu vou cear com você, e você vai cear comigo. E ao que vencer, dar-lhe-ei a sentar comigo no trono, assim como eu venci e me assentei com meu Pai no trono. Olha que interessante. Primeiro Ele diz que aquele que deixar Ele entrar, se eles deixarem Ele entrar, Ele vai estar com eles à mesa ceando. Mas ao que vencer, vai sair ali daquela intimidade da mesa e vai estar publicamente com Ele no trono. Aleluia, aleluia. O Senhor, Ele quer te levar, aleluia, para sentar com Ele no trono, no lugar de honra. Aquele que é fiel a Ele, aquele que permite Ele fazer morada, um dia vai estar junto com Ele, com o Pai na glória. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao que vencer. Olha que interessante, se você olhar todas as promessas, vem escrito ao que vencer, ao que vencer, ao que vencer. Como eu disse, tem que vencer. Às vezes a gente pensa assim, que a nossa vitória é lá no céu. Mas Ele diz o lugar de vencer é aqui. Porque lá não é lugar de vencer, lá é lugar de você receber seu galardão. Lá é lugar de receber coroa. Lá é lugar de receber recompensa, de assentar com Ele. Aqui é o lugar de você vencer. Porque é aqui que enfrentamos batalhas. Mas quando nós vencemos, nós demonstramos que somos fiéis a esse Deus. Ao que vencer. E Jesus, Ele, para cada igreja, Ele tinha um diagnóstico. Para a igreja de Éfeso, Ele diz: vocês perderam o primeiro amor. Para a igreja de Esmirna, elas disseram: eu sou pobre. Mas Ele diz: não, você é rica. Para Pérgamo tinha aceitado o mundanismo entrar. Tiatira tolerava o pecado. Sardes achava que estava viva, mas Ele diz: você está morta. Filadélfia era uma igreja fiel. Laodiceia, Jesus nem estava lá dentro mais. Então nós vemos que para cada uma Ele tinha um diagnóstico. Algumas achavam que era uma coisa, mas Ele estava dizendo que era outra. Umas pensavam que estava tudo bem, e Ele dizia: não, não está tudo bem. O que nós aprendemos com isso nessa noite? O importante não é o que você pensa a seu respeito. O importante não é o que as pessoas falam ao seu respeito, mas o importante é o que Jesus diz ao seu respeito. Ele diz ao seu respeito aquilo que Ele conhece de verdade. Não é o que os homens olham, não é aquilo que os homens julgam, mas Ele te conhece verdadeiramente. Aleluia! O importante é o que Jesus está dizendo ao seu respeito. E Ele faz promessas àqueles que vencer, porque todos terão uma recompensa. Ele fala a respeito dessa perseverança que nós temos que ter. Ele fala a respeito dessa mudança que tem que haver. Como eu disse, esse é o ano de reconstrução. E é um ano que nós estamos empenhados a pedir ao Senhor que restaure várias áreas da nossa vida. Mas eu quero dizer para você nessa noite que quando Jesus, Ele está no meio, quando Jesus, Ele faz parte e Ele tem liberdade, Ele muda. E sabe o que acontece comigo e com você? Nós passamos a viver uma coisa melhor diante de Deus, algo melhor, experimentar coisas novas. Deus tem coisas novas para você. Deus tem coisas novas para você experimentar. Ele quer subir de nível com você. Ele quer não só que você assente à mesa, mas Ele quer te levar mais para perto dEle. Ele disse que ia tirar da mesa e levar para o trono. O que é isso? Um outro lugar, uma outra dimensão, para que eu e você possamos
possamos alcançar um nível de espiritualidade maior diante de Deus, porque muitas das vezes as igrejas estão como aquela morrendo, mas aquele que se dedica ao Senhor, ele tem vida para entregar para a sua igreja, novidade de vida para a sua igreja. Aleluia, aquelas igrejas receberam essas cartas, advertências do Senhor, elogios do Senhor e promessas do Senhor. Ele nos conhece, Ele te conhece. Ele sabe, Ele conhece suas dores, Ele conhece aquilo que precisa ser tratado, Ele conhece aquilo que precisa ser mudado. Porque ali diante dele, muitos estavam achando que era algo e não era. As pessoas poderiam julgar que era uma igreja perfeita, uma igreja certa, mas ele dizia não, porque eu conheço. Se coloque de pé nessa noite. Eu te conheço. Não tem nada melhor do que servir a um Deus que nos conhece. Porque quando você está perto de alguém que não te conhece, você fica meio constrangido, com vergonha, às vezes, porque somos falhos e queremos mostrar para as pessoas o nosso melhor lado. Mas para Jesus não precisa fazer isso. Ele te conhece. Ele te conhece. Feche seus olhos nessa noite. Essa noite ele passeia no meio da igreja, assim como ele andava no meio daquelas igrejas. E ele está dizendo: eu te conheço. Eu conheço suas dores. Eu conheço seus problemas. Eu conheço suas guerras, suas batalhas. Eu sei quando você chora escondido. Eu sei quando você tenta abafar seu grito. Eu te conheço. Eu conheço quando você tenta disfarçar com um sorriso. Eu conheço. Eu conheço onde está a ferida. Eu conheço onde está a dor. Eu te conheço. Ele não precisa fazer nenhum exame. Ele não precisa botar você numa máquina para fazer radiografia, tomografia, não. Ele já te olha e sabe exatamente aquilo que precisa ser feito na sua vida. E esse reconstrutor, e esse criador, Ele está aqui nesta noite. Senhor Deus, neste momento nós oramos, Pai. E eu te peço, ó Pai, nessa noite, tenha liberdade, ó Deus, de sondar mentes e corações. Encontre aonde está a rachadura, aonde está a trinca e restaura. Deus, nós estamos neste lugar porque nós acreditamos, ó Deus, que o Senhor está recebendo a nossa adoração como igreja. Estamos aqui, ó Pai, reunidos neste lugar, não por um costume, não por um hábito, mas porque nós te adoramos verdadeiramente. Deus, nessa noite, quero te apresentar, ó Deus, a tua serva, o teu servo, ó Pai Santo, que neste momento está te apresentando, ó Deus, suas fraquezas, porque eles têm a certeza que o Senhor conhece, e o Senhor pode curar, e o Senhor pode mudar, e o Senhor pode transformar. Oh Deus, o Senhor tem essa liberdade, Pai. Toca, restaura, renova.